Estamos ao vivo, faço um excepcional dia, né? Hoje é dia de ler parábolas. Hoje a gente vai ler uma das parábolas mais importantes, né, da Bíblia, que é a parábola do semeador, Marcos 4. E em cada momento, Jesus nos transborda, né, com as mensagens das parábolas. Cada uma é muito diferente, cada uma tem um ensinamento sábio. E essa parábola é uma das mais importantes, né? Todas são importantes, mas essa a gente lê e a gente começa a entender ela, qual o significado de tudo, né? Parábolas do semeador. Retomou Jesus à beira do mar para ensinar a multidão que se juntou ao redor. Eram tão numerosas que ele forçou a entrar num barco, onde assentou no barco que estava no mar, e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhe transmitia muitos ensinamentos por parábolas. Enfatizava ao administrar. Parábolas é o ensinamento de Deus, né? Parábolas, Deus escolhia, né? Escolhia não. Ele tinha os discípulos que tinham vontade de ouvir e aprender mais. Tinha multidão que queria saber o que ia ganhar com isso. Então, parábolas é um ensinamento para seguir em frente, né? Entender que ela faz parte do que é aprender, né? Então, ser discípulo, né? E aqui diz assim, ó, escutai-os. Assim que ele terminava muitos ensinamentos por parábolas, enfatizava ao ministrar. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e devoraram. Por outra parte, caiu em solo. Aqui ele está falando, né, em várias fases, onde eles jogavam a semente, e em vários, a terra é o coração, né? Então, quando a gente vê lá, terra, Jesus falando, é o coração. Em cada coração ele transmitia, ele jogava, ele falava, né, de uma maneira que ele sentia, né? Enquanto lançava a semente, parte dela abriu, caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e devoraram. Outra parte caiu no solo pedregoso, onde, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outras partes ainda caiu entre os espinhos, e esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. E finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram, oferecendo grande colheita, 30, 60, até 100 por uma. E apertou-se aquele que tem ouvido para ouvir. E ele apertou-se. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Quando se afastaram das multidões, os 12, alguns outros que seguiam pediram para elucidar a parábolas. Então Jesus revelou. A vós foi concebido o mistério do reino de Deus, e aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola. Puxa, isso aqui, né, é muito forte. A vós foi concebido o mistério do reino de Deus, com o propósito de que, mesmo que seja, não percebo, ainda ouço e não compreende. Com o propósito de que, aqui também versículo 12 diz assim, né? Com o propósito de que, mesmo que vejo e não percebo, ainda que ouço, não compreendo,
Isso é para que os que convertem sejam perdoados. Então Jesus questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia na terra. Algumas pessoas são sementes à beira do caminho, onde se labra e foi semeado. Mas assim, outras vêm. Satanás vem e toma nelas as semeadas. Assim também ocorre com o que foi semeado em solo pedregoso. São as pessoas que ouvirem a palavra e logo recebem com alegria. Entretanto, aqui Jesus em parábola, né, ele está falando cada tipo de coração. Né? Em cada coração tem um que pega a semente, né, e não germina. Né? E ele, entretanto, visto que a raiz de si mesmo, né, são poucas perseverança, e ao surgir a tribulação, a perseguição por causa da palavra rapidamente incumbe. Outras ainda são como semente lançada em espinho, escutam a palavra, porém, quando chega a preocupação da vida diária e a sedução da riqueza, todas as demais ambições agridem, sufocam e tornam infrutífera. E todas as outras, como forem semeadas na terra boa, elas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, 30, 60, até 100 por ano. Então é que ele está falando, que semente é a palavra de Deus. E quando a gente sabe isso, né, a gente tem que... Então, semente representa a mensagem de Deus que é semeada no coração das pessoas diferentes, né? Em solos que representam atitudes e resposta da palavra. Solos diferentes foi plantada a semente, né? À beira do caminho. Então, em corações diferentes foi plantada a semente à beira do caminho. Em solos rochosos, em espinho, em solo fértil que recebe a palavra aí como coração aberto. Então, com essa parábola, a gente aprendeu que a gente tem que abrir o coração para entender, né, essa parábola. E ela nos transmite alegria, né? Em cada momento, a parábola do semeador é conhecida como uma das mais importantes de Jesus, né? E está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Cada um fala num momento, né, diferente. E parábola é uma história, né, que conta, e essa história ela conta que um semeador, né, pegou a semente e foi semear. E umas caíram na beira do caminho e foram comidas por pássaros. Em cada momento, né, ele fala de pessoas, né, de coração que não recebem a mensagem, e outras os pássaros, né? E outras sementes caíram em solo, secam no solo, e outras sementes caem no espinho e são sufocadas. E finalmente a semente que cai no solo fértil, ela produz a colheita abundante. Então o significado de parábola é uma metáfora, né, para a palavra de Deus, como ela é recebida de diferentes pessoas, explica, né? Quando a gente sabe que a semente é a palavra de Deus e a semente representa a mensagem de Deus e ela é semeada nos corações. Então, diferentes solos e diferentes respostas. Diferentes solos representam diferentes atitudes de pessoa à palavra de Deus. É muito boa, né? A gente quando entende que quando escuta, né, a palavra, que fala em solos, né, diferentes, né? À beira do caminho representa pessoas que não entendem e não querem entender a palavra de Deus. No solo rochoso representam as palavras de Deus com entusiasmo, né? Mas não tem raiz e não persevera. Entretanto, as dos espinhos
representa pessoas que são sufocadas pelas preocupações e riqueza do mundo e não produz fruto. Mas a quarta, né, ela representa as pessoas que recebem a palavra de coração aberto e produz o solo, né? Então, parábolas têm um entendimento, né? Discípulos é aqueles que seguem Jesus e querem ouvir a palavra. E tem a entre espinho, representa as pessoas que são sufocadas pelas preocupações e as riquezas do mundo e não produz fruto. Então, novamente, né? A palavra é um aprendizado, né? Uma palavra, ela tem que entrar no coração e fazer com que a gente entenda alguma coisa, né? Então, quando fala nessa parábola, solo fértil, representa pessoas que recebem a palavra com o coração aberto e produz fruto. Então, qual é a lição dessa parábola, né? Do semeador, o que ela nos ensina sobre a importância? A primeira, a gente tem que ouvir a palavra de Deus e é fundamental ouvir a palavra, né, com o coração aberto. A segunda, a gente tem que perseverar na fé, né? É importante perseverar na fé e não destruir quando enfrentamos não desistir, né, quando enfrentamos nossos desafios. E a terceira é produzir frutos, né, novas vindas, servindo Deus, né, e aos outros. Então, a parábola sempre é chamada uma reflexão. Estamos abertos na palavra de Deus, estamos produzindo fruto nas nossas vidas. Então, a gente hoje leu parábola, a gente aprendeu um pouquinho mais, né, sobre parábolas. E é um ensinamento que a gente precisa, né, entender, mas vamos parar e tirar um versículo desse aqui que é importante na vida, né? Eu acho isso importante, né? Esse último aqui no versículo que diz assim: todavia as pessoas são como o que as foram semeadas em terra boa. Elas ouvem as palavras, acolhem e oferecem farta colheita, 30, 60, até 100 por um. Então, vamos ouvir e entender um pouquinho mais, né, da palavra de Deus e vamos semear, né, ela sempre em pessoas, né, e semente a palavra de Deus. Quando a gente entende isso, a gente sabe que tem um caminho a seguir, né? E semente representa a mensagem de Deus. Então, ela tem que semear, quando ela é semeada em corações, né? Ela dá fruto. Então, aqui fala muito fruto, né? Então, vamos ouvir a palavra de Deus e entender um pouquinho. Então, a gente está lendo as parábolas esse mês e a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre parábolas, né? Valeu, gente? Então, hoje é um aprendizado diferente. Todo dia a gente está lendo parábolas esse mês. Todo dia a gente está aprendendo um pouquinho mais. Então, só alegria, né? Vamos fazer a oração. Diz assim, ó: perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão do nosso lado. Dia maravilhoso essa segunda-feira, né? Só alegria. Então vamos terminar nossa live. 4, 3, 2, 1.